Ufa, parece que finalmente eu terminei de fazer esse roteiro. Oi pessoal, meu nome é Carlos Renan Fero e você está assistindo a mais um vídeo do Sexta Dimensão. Por mais incrível que pareça, eu consegui trazer outra pauta morna aqui pro canal. E eu vim falar aqui pra vocês um pouco sobre Boca a Boca. E não é sobre o novo programa da Boca Rosa. E eu prometo que não vai ter jabá pras marcas dela nesse vídeo. Alô, minha senhora, você que tá aí na sua casa! Na verdade, a gente vai conversar hoje sobre a mais nova série BR da Netflix, apesar de ela não estar tão nova assim. Depois de uma rave bem psicodélica numa cidadezinha no que parece ser o interiorzinho de Goiás, cidadezinha essa que, apesar de ter um nome de progresso, parece estar engessada no tempo, uma jovem moçoila acorda com uma mancha escura na boca. E daí pra frente é só pra trás. Poxa, mas quem diria que usar drogas experimentais completamente desconhecidas e sair beijando pessoas indiscriminadamente poderia resultar em uma DST, né? Doce, eu vou ficar na rave, sozinha, ao som, de um trance, bem psicodélico. Só nesse início de vídeo você já consegue ver uma clara referência a It Follows, ou Corrente do Mal, onde uma entidade passa a seguir um grupo de jovens adolescentes no que parece ser uma maldição passada adiante através do sexo. See, everything's okay. There's something wrong with me. Dando a entender que aquilo talvez seja uma espécie de punição ao comportamento libidinoso dos jovens. E outro fato interessante é que a paleta de cores de Boca a Boca parece ser o exato oposto da paleta de cores neon em Corrente do Mal. Eu não acho que seja mera coincidência, apesar de que o criador da série, o Smith Filho, não citou em nenhuma das entrevistas Corrente do Mal como sendo uma das obras inspiradoras para a série. Quanto ao elenco, apesar de já existir nomes veteranos na atuação e nomes iniciantes, não dá para dizer que ninguém ali é amador. Aliás, outro ponto muito interessante e que chama a atenção são as atuações, o contraste delas entre as atuações mais experientes e um pouco mais moldadas para o que a gente já conhece no ramo das dramaturgia brasileira de novelas e das novas gerações, que vêm de filmes um pouco mais independentes e do cenário de curtas também. Com destaque aqui para os atores que fazem respectivamente o Chico e o ator que faz o irmão dele, vulgo Cebolinha nos cinemas. Em relação à trama, eu diria assim que ela chegou a desenvolver bem o arco de alguns personagens, só que eu notei que ela meio que perdeu forças à medida que a série avançava. Eu achei fantástico eles terem conseguido desenvolver tudo meio que bem ali naqueles 6 episódios, só que eu confesso que o ar de mistério foi um pouco exagerado e me incomodou bastante. Eu entendo que em determinado momento o imediatismo da situação pedia para que o mapa fosse traçado, e tanto para ver como que o negócio se alastrou, como também para saber quais eram os possíveis infectados e as próximas vítimas da doença. Mas daí então a doença fazer a sua segunda vítima e se alastrar entre a maioria dos habitantes dali, que era parte da população jovem que estava na festa, e ninguém se questionar que raios, que diabos de vírus era esse, me parece assim bem forçado. Outra coisa assim que me incomodou um pouco, não tanto, foi a maneira como eles viram que o beijo era de fato o único meio de transmissão da doença entre si. Claro que eu entendo que ele, claramente por ser uma troca de fluidos entre corpos, pode ser logo dado como assim, uma forma de transmissão certa, mas também deduzir tão certeiramente que ele é a única parece assim um pouco demais. Isso até porque a gente também não vê muito o debate de como que isso surgiu, nem como é que isso se alastrou por parte da própria equipe médica. E eu sei aqui que alguém pode simplesmente vir aqui nos comentários e dizer: ah, mas o nome da série é Boca a Boca. Bem, como é que se argumenta com uma pessoa dessa, né? E eu me pergunto por que não colocar pelo menos um personagem com argumento de autoridade para poder debater isso. Talvez isso poderia ter sido mais desenvolvido um pouco no núcleo do hospital, por exemplo, com o médico levantando hipóteses sobre a doença, ou quem sabe talvez entrando em um dilema entre relatar o que parecia ser o início de um surto para as autoridades locais e regionais, ou
ficar calado por pressão da sociedade e do prefeito daquela cidade e abafar tudo. E agora a gente vai aqui adentrar um pouco a zona de spoilers, porque a gente vai falar sobre as possíveis teorias, ou então questões que podem ser abordados em uma próxima temporada, caso haja uma nova temporada. Caso a série seja cancelada e não haja de fato uma nova temporada, eu acredito que esse espaço aqui vai servir pelo menos pra gente compartilhar um pouco de ideias legais e confabular um pouco sobre o universo da série em si. Teoria 1. O que é a doença? Essa deve ter sido a pergunta que a maior parte dos espectadores devem ter se feito e é a pergunta que eu acho, assim, na minha opinião, deve guiar o futuro da série caso haja uma nova temporada. De uma maneira bem óbvia, eu acho que agora todo mundo percebeu que isso de fato tem relação com as experiências genéticas com o gado que é produzido na Fazenda Nero. Eu acho que a principal teoria é que talvez nesse processo de aprimoramento genético da espécie do gado bovino, acidentalmente tenha se selecionado também artificialmente alguma espécie de micro-organismo que parasitava o gado. Tá, mas que tipo de micro-organismo seria esse? Um vírus, um prion? Um prion certamente seria a melhor forma de se começar um apocalipse a partir de uma zoonose. Até porque, para quem não sabe, a doença da vaca louca é a zoonose mais conhecida no gado bovino, que advém a partir de uma proteína modificada. Normalmente acontece quando os corpos dos animais já doentes, acometidos pela doença, são triturados e vão virar ração para o novo gado. Mas a gente também tem o caminho da extrapolação, que, por incrível que pareça, é o caminho assim mais viável, mais provável de se tomar se a série tentar ser bastante fidedigna a conceitos tanto biológicos quanto a científicos. Essa extrapolação consiste basicamente em acreditar que o melhoramento genético mal feito, feito de uma maneira antiética, com procedimentos inadequados, pode sim acabar por gerar bezerros mal formados e deficientes no que diz respeito à imunidade. Até porque em um organismo com DNA modificado, corre muito risco do DNA base, o DNA principal, ser perdido. E é principalmente esse DNA aglomera dentro do organismo toda a memória imunológica que se advém com anos e anos de evolução natural. Daí, dessa forma, o espécime em questão seria muito mais suscetível a determinados tipos de micro-organismos que nele poderiam encontrar o hospedeiro perfeito. Mas daí, essa zoonose pro lado do gado pro ser humano seria outros 500. Mas a gente sabe que é uma coisa nada impossível. Até mesmo porque todo mundo sabe, nesse cenário que a gente tá vivendo, é uma coisa assim muito mais comum do que a gente achava que era antes. Teoria 2. Há outra possibilidade que pode ser bem mais fácil contornada pelo roteiro. A possibilidade de que esse vírus ou micro-organismo tenha sido criado em laboratório, justamente para boicotar, para prejudicar de alguma forma a produção bovina da Fazenda Nero ou das demais fazendas de produção de corte de gado da região. Só que esse boicote teria saído de controle e acabado se alastrando pela população humana. Mas quem seria responsável por isso, já que no cenário conhecido da série, a Fazenda Nero é a única que detém tecnologia o suficiente para esse tipo de experimento científico, e não faria sentido eles quererem boicotar a própria produção, né? A menos que uma certa pessoa do núcleo da fazenda tivesse feito isso com a intenção de se vingar pelo fato da sua pesquisa de vida ter sido totalmente destruída. Estamos falando, é claro, da Bianca Nero. Só que assim, para essa teoria de fato funcionar, a gente tem que considerar que a Bianca certamente já havia descoberto que a sua pesquisa estava sendo, de certa forma, fraudada pelo seu pai há muito mais tempo do que ela chega a contar para o irmão na série. Só que, de certo, a Bianca Nero não teria, talvez, esperado que a doença fugisse do controle e chegasse a se manifestar até mesmo na população humana, vindo a se espalhar por toda a cidade. Afinal, o que poderia dar de errado, não é mesmo? Mas você tem que concordar que seria um puta plot twist.
Outra hipótese a se levar em conta é que, na verdade, aquela seita que a gente vê em uma espécie de aldeia tinha meio que propósitos bioterroristas, e eles então teriam desenvolvido o vírus para se vingar do isolamento que a cidade impôs a eles. Essa teoria faz um pouco de sentido, até porque a gente sabe que eles, antes de todos, já tinham a cura para a doença. Esse é um dos pontos que embasam essa teoria. Só que vale a pena observar que, apesar deles terem produzido aquela espécie de droga que cura ou controla muito bem o desenvolvimento da doença, a gente vê que aquilo beira quase que um curandeirismo, algo muito mais ritualístico do que, de fato, algo com um peso científico. Uma coisa é você explorar as propriedades medicinais de uma erva, outra bem diferente é você modificar completamente a natureza de um micro-organismo e transformar ele em uma arma letal. Teoria 4. O Chico seria, então, imune à doença? De todos os personagens dos núcleos conhecidos que a gente viu serem desenvolvidos, o Chico é o único deles que apresenta total potencial para desenvolver a doença, mas não o faz. Seria ele então imune? Mas por quê? Talvez, quem sabe, de fato haja uma cura, não só um meio de prorrogar a doença, como os indígenas pareceram fazer com os outros contaminados, mas algo que, de certa forma, fosse a vacina para aquilo. E a hipótese é de que talvez o Chico já tivesse tomado essa droga ou medicação, até mesmo sem saber. E a questão final, quem seria o paciente zero? A gente viu que, pelo que a série mostrou, parece que o surto ainda está bem no começo, até porque aquela doença parece ter uma espécie de alta capacidade de infecção e ainda de fato não saiu do controle, ou pelo menos, até onde a gente sabe, não cruzou os limites de progresso. Talvez a gente não esteja tão distante assim daquela pessoa que começou tudo, ou seja, o paciente número 0. Provavelmente o paciente número 0, creio eu, foi alguém que teve algum envolvimento com a Manu. Mas quem de fato seria essa pessoa e como que essa doença teria pulado do gado bovino para a espécie humana? Se fosse pelo simples consumo de carne, por que todo mundo que ingere carne da propriedade Nero não ficou doente também? Como que então o paciente 0 teria se infectado? Tem uma palavrinha que eu até poderia citar aqui, só que se eu fizesse isso, eu correria o risco de ter o meu alcance, que já é um tanto fraco, literalmente cortado pelas diretrizes do YouTube. Então, para você que ficou com um pouco de curiosidade, eu vou dar só uma dica. Vai na web e procura pelas primeiras polêmicas do último BBB que passou agora há pouco. E onde que entraria a questão do veganismo do Alex? De certo, um personagem vegano em uma série como essa temática tem muito a dizer. Tudo leva a crer que essa ideia não está plantada na série à toa. Certamente, uma gama de valores e de questões contribuem para formar o posicionamento vegano de uma pessoa. Só que eu acho que na série a gente pode ir por dois caminhos, ou quem sabe até mesmo os dois, que é o de antiespecificismo, a parada por não matar um animal justamente por afeiçoar-se com todos e não achar que deve haver distinção entre determinado animal A ou B, ou também pela questão ecológica da coisa, que pode vir com uma crítica muito pesada à agropecuária e ao impacto dela no meio ambiente. E um adendo muito importante para se levar em conta nessas teorias que eu mesmo fiz é a de que o Centro-Oeste, dentre todos os lugares no mundo, é uma das regiões mais prováveis para o surgimento de uma nova epidemia baseada em uma zoonose, mas não por conta da criação de gado em si, até porque doenças infecciosas encontradas em bovinos, como a febre aftosa, já estão mais controladas aqui no Brasil, até mesmo porque se tem um cuidado maior com esse tipo de doença em gado para abate, porque você pode imaginar, uma doença dessa acabaria praticamente com a economia do nosso país. E por que eu fiz o paralelo com a febre aftosa? Porque eu acho que muita gente deve ter feito um paralelo entre aquele líquido neon que escorre do gado, na cena que a gente descobre todos os gados lá
geneticamente modificados no celeiro com o corrimento produzido no gado contaminado pela febre aftosa. Seria algo muito mais a se dever à caça de animais silvestres na região do Cerrado, que ainda é algo muito comum. Tem gente que acha um absurdo comer morcego e cobra, e particularmente eu acho também, só que praticamente ignora o costume de alguns brasileiros achar que é normal caçar tatu e rato do mato. Suponho aqui que esse vídeo tenha ficado um pouco longo demais, só que não teria como eu falar dessas teorias, dessas questões, sem abordar determinados pontos. Ficaria um vídeo meio que incompleto. Então eu tentei, ao mesmo tempo que sintetizar tudo, explicar o máximo possível de maneira sucinta. E outra coisa que eu queria deixar claro assim nesse vídeo é que essas teorias e questões que eu levantei não saíram de outro lugar que não a minha cabeça perturbada. Então assim, eu assumo tanto os furos que elas podem ter, quanto também os louros dessa vitória. Então assim, você que viu alguma dessas teorias e vai compartilhar com um coleguinha, lembre de me acreditar. Gente, antes que o vídeo acabe, eu queria aqui agradecer muito a vocês pela audiência e pedir a vocês, pelo amor de Deus ou daquilo que você acredita, deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com um ou dois coleguinhas. Você pode não acreditar, mas a divulgação boca a boca é a maneira mais eficiente de canais nanicos como o meu canal é crescerem no YouTube. Então se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilhe com o seu grupo. É isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo do Sexta Dimensão.